Olá, vou continuar meus relatos sobre experiências espirituais, né? Com o intuito de ajudar na abertura de consciência dessa transição que nós estamos vivendo. Então, foram experiências guardadas por muitos anos, porque o julgamento das pessoas deixa a gente sem coragem de contar, porque às vezes as pessoas que você admira mais, que você tem em alta consideração, amigos, familiares, todos ficam achando que você tá ficando doido ou que você tá fantasiando situações, e são situações tão sérias, né? São experiências tão profundas e às vezes pequenas, mas são sinais importantes, pequenos para uns e grandes para outros. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as experiências que eu tive na Alemanha, tá? Então, no vídeo anterior eu já contei sobre o telefonema que eu dei para a senhora onde eu ia ficar na casa dela, que eu a vi de uma roupa cinza. Depois da senhora que eu encontrei na pracinha, que posteriormente eu fui saber que a gente tinha uma ligação e coincidentemente a gente se encontrou ali naquela pracinha no primeiro dia que eu cheguei na Alemanha, na primeira vez que eu fui para lá. A fonte que eu procurava fazia tempo, que não tinha bacia, então tudo isso eu já contei, né? Agora eu vou falar assim, algumas coisinhas pequenas que para mim tiveram significados. Eu fui atendida espiritualmente, consultas espirituais, né? Quando começaram essas visões, essas coisas, eu fiquei preocupada, porque eu falei, mas da onde que eu tô tirando isso? Que é isso que eu tô vendo? É uma alucinação? O que é? E eu sempre fui uma pessoa assim, eu não bebo, eu nunca usei drogas, então falei, gente, como que eu vejo essas coisas se eu não uso nenhum artifício, né? Não faço nada para isso acontecer. Então, comecei a procurar ajuda espiritual. Falei, isso deve ser espiritual. E tem um grupo espírita que me ajudou muito durante muito tempo, durante todas essas visões, essa fase complicada, que eu não sabia o que era, que eu tinha medo de ser internada como louca, que vinha cenas, que eu reconhecia pessoas. Esse grupo me ajudou demais. Então, um dia eu fui fazer uma consulta, né, com um médium que estava recebendo um espírito, e aí a gente tinha que chegar às 6 horas da manhã, pegar uma ficha, uma senha para ser atendido, e aí tinha uma palestra, depois tinha uma outra atividade, uma entrevista que a gente ia falar o que a gente estava precisando, né? Que é um atendimento assim, pré-consulta. E lá pelas 9h30, 10 horas começava o atendimento de fato. Então eu chegava às 6 horas da manhã nesse local e ficava lá na fila, já tinha mais gente e tal. Bom, esse dia especialmente, eu cheguei às 6, peguei minha ficha, fiz todo o processo, tal, e fui atendida por volta de 11, meio-dia, mais ou menos. E fiquei muito emocionada com aquele atendimento, muito emocionada. Falei, gente, que é isso, né? Que emoção é essa? Por que eu tô sentindo isso? Que espírito é esse? E eles chamavam o espírito por um apelido, né? Não sei se indiano, alguma coisa assim, eles falavam, esse aqui é o Brahma, esse aqui é o Brahma, tal.
Então, um grupo muito divertido, brincalhão, e não deixava a coisa ficar assim pesada pra gente, né? Então tá. Aí eu falei, mas esse espírito. Então, no atendimento, ele falou pra mim assim: olha, minha filha, não se apegue a nada, nunca se apegue a nada, né? E eu falei, mas eu não tenho apego, eu sou uma pessoa bem desprendida mesmo, eu não tenho apego. Ele falou, não tem mesmo. Pensa bem se você não tem algum apego na sua vida. Aí eu falei, tenho. É meu piano. Pode fazer qualquer coisa, mas não meu piano, o piano que meu pai me deu, eu tenho apego, né? Quando eu falei meu piano, o espírito se emocionou. Ele falou, me dê suas mãos. Aí me ofereceu as mãos dele, assim. E eu senti que eu levantei da cadeira naquela hora. Eu levantei da cadeira, fiquei levitando e com uma emoção muito forte e comecei a chorar. E o espírito começou a chorar também. E aí ele começou a falar para mim, que tempos, hein? Que saudade daqueles tempos. Começou a falar sobre o piano, sobre os tempos antigos, sobre a recordação a respeito do piano, porque eu estava tendo visões a esse respeito de passado, né? Então, ele ficou emocionado também. E, de certa forma, ele confirmou para mim as visões que eu estava tendo, porque ele começou a se recordar, né, daquele tempo e falar como o tempo era bom, como foi uma época de ouro da música e tal. E foi uma emoção indescritível, indescritível. Então, eu falei, esse espírito foi músico. Ele ficar nessa emoção que ele ficou, me levantar do chão assim, fiquei levitando sem estar levitando, sem estar sentada no mesmo lugar, mas eu me senti levitando. Eu falei, esse espírito foi músico. Aí o que eu fiz? Esperei o atendimento terminar, que terminou era umas 3h30 da tarde. Esperei o médium encerrar lá e tudo. E falei, eu vou perguntar para esse médium se ele vê o espírito e como ele é. Aí eu falei para ele, olha, eu fiquei te esperando aqui até o final, porque isso eu cheguei às 6 da manhã e era 3h30 da tarde. Falei, fiquei te esperando até o final, porque eu queria saber como é esse espírito. Você vê? Ele falou, vejo. Falei, novo ou velho? Ele falou, novo e velho. Às vezes ele se apresenta de um jeito, às vezes de outro. Falei, ah, tá. E como ele é? Aí ele me descreveu. Tem umas entradas aqui. Quando é velho, cabelo grisalho, tem barba, bigode e tal. Quando novo, tem cabelo aqui e tal. Falei, meu Deus. Falei, tá, eu posso te levar um retrato para você me falar se é esse, né? Uma imagem que eu vou imprimir para ver para você reconhecer para mim se é esse ou não. Você me fala se é ou não. Ele falou, falo, pode levar. E ele tinha um estabelecimento que isso era no sábado. Na segunda-feira, esse estabelecimento dele era caminho para a escola onde eu ia trabalhar. Então, eu deixei lá, a esposa dele estava no caixa, e aí eu falei, olha, eu vou deixar essas imagens aqui, esses retratos, para ele dar uma olhada, você pode entregar, por favor? Tá. Aí deixei lá, no dia seguinte fui buscar, porque eu estava trabalhando com biografias, né? E estava utilizando esses retratos em tamanho grande mesmo, em folha A3. Então eu deixei lá, no dia seguinte eu fui buscar e a esposa dele falou, olha, ele mandou te falar que é o próprio, que é esse mesmo. Então,
Ele já tinha descrito, ele descreveu a figura, o personagem, tudo, sem que eu mostrasse nada. Eu mostrei somente para ele confirmar se era esse mesmo. Então ele confirmou. Ele confirmou e eu fiquei assim muito emocionada. E falei, meu Deus, mas que isso? Eu posso falar com um músico? Um músico desse gabarito, que era o Brahms, né? Ai, fiquei um tanto tempo chocada, assim, aí comecei a comentar com algumas pessoas, eles falavam, que é isso? Imagina, que esse músico vai perder tempo e vai atender aqui nessa cidadezinha e tal. E eu... Mas no meu coração falava que era, né? Meu coração falava que era. Em todo caso, eu não ficava expondo. Aí eu comecei a frequentar mais vezes esses atendimentos, ele marcava mais retornos para mim. Então, foi uma época que eu tive trombose. Na época da minha EQM, que eu contei, né, num vídeo, eu tive trombose em agosto. Esse ano 2000 foi assim, março eu tirei o útero, fiz plástica de abdômen e seio e tudo. Tá, março. Daí 15 dias eu ganhei a bolsa de limão. Então eu fui cheia de ponto, assim, atravessado na barriga inteira. De ponto, no seio, tudo. Fui, falei, vou aprender alemão. Conheci aquela e reconheci aquela menina, né, que, que era do curso de alemão, que foi minha filha, numa encarnação. Em agosto desse mesmo ano, depois de ter ido à excursão, tudo, eu passei pela EQM. Então, foi um ano bem complicado. Só que antes de passar por essa EQM, esse exame que eu fui fazer, né? Eu estava sendo atendida pelo Brahms e ele me mandava remédios fitoterápicos. Naquela época podiam fazer isso, eles tinham um laboratório e tudo. Hoje não tem mais. Mas eles podiam. Então eu fui tratada por ele nessa época. Então foi um ano assim muito marcante. Ele pediu para o pessoal trazer uma máquina para trabalhar minha circulação. Então eles mesmos tinham construído uma máquina que ficava trepidando, né, para a gente poder trabalhar a circulação, porque eu ia ficar 3 meses deitada. Foi assim muito marcante. E quando eu reconheci, eu falei para aquela menina, né, que eu reconheci como minha filha, falei, olha, eu vou te levar numa consulta espiritual. E eu não me lembro, eu acho que eu não falei para ela que era Brahms, eu fiquei quieta, deixei ela passar a experiência sozinha, né? E eu a levei lá nesse local para passar pela consulta. Nesse dia, estava chegando em Franca um palestrante, psiquiatra espírita, e estava visitando este centro espírita que tinha sopa, tinha atendimento, várias atividades lá. Ele estava conhecendo o local. E o fundador do local, que sabia da minha história, das visões que eu estava tendo, tudo, falou para mim: olha, eu gostaria que você conversasse com esse psiquiatra, vamos ver o que ele tem para te aconselhar. Aí, esse psiquiatra, que era de Goiânia, me pediu para contar minha vida em 15 minutos. Falou, faz um resumo para mim, fatos, tá, desde a sua infância. Aí fiz o resumo que ele pediu e ele falou para o dono lá fundador do centro, lá do local assistencial.
olha, vai precisar fazer apometria. E esse senhor já tinha me falado, vamos fazer apometria, uma cirurgia espiritual para fechar o terceiro olho. Falei, não, eu quero saber lidar com isso. Não, agora que veio, eu preciso saber lidar com isso. E ele falou, não, mas você precisa fechar. E eu falei que não e tal. Aí esse psiquiatra chegou, depois de uns dias, né? E falou, olha, precisa fazer apometria. Precisa fechar esse terceiro olho dela. Aí esse senhor falou, nós já fechamos. Nossa, aquilo pra mim, eu fiquei muito chateada. Eu tinha falado pra ele que eu não queria, que não era pra fazer, que eu ia aprender a lidar com isso. Como assim? Que ele faz um procedimento sem a minha autorização, né? Bom, isso depois conversei com terapeutas holísticos, né? Eles falaram, Mariana, isso causa um sério problema no corpo. Então, ele falou, não sei, a trombose que você teve aí, se não pode ter sido isso, reprimiu a energia. Bom, pelo sim, pelo não, eu entreguei a Deus, falei, tudo bem, estou nas mãos de Deus, se foi assim que era para ser feito, deve ter sido bom. Mas o meu interior, assim, eu não aceitei muito bem isso, porque eu queria que alguém me ajudasse a aprender a lidar com essas visões, com essas revelações, e não chegar e falar, vamos cortar então, vamos cortar porque tá fazendo mal. Então, para mim, assim, não fez sentido na época, né? Então, esse senhor chegou lá e esse psiquiatra famoso, respeitado no meio espírita, tudo, e falou assim, olha, ela precisa fechar. O que está acontecendo com ela é que a vida dela hoje está muito difícil, está insuportável. Então ela foge para essas lembranças. Ela vai lá para as lembranças e fica lá se deliciando porque era um tempo bom e hoje em dia está muito difícil. Falei, tá, tudo bem, né? Eu aceitei. Eu tinha perdido meu pai com 18 anos, no ano da minha formatura de piano, que era o sonho da vida dele me ver formando. E naquele ano, em fevereiro, ele faleceu, eu ia formar em dezembro. Me formei, né, em dezembro. Então esse é um outro caso. Mas aí, essa menina, né, que eu tinha conhecido no curso de alemão, que eu reconheci como minha filha, passou pela consulta com Brahms. E eu tava lá esperando, né, é um local longe, e eu fui levá-la e tal, fiquei lá esperando. Ela demorou mais de 1 hora na consulta, 1 hora e meia, eu acho, não sei. E saiu de lá com os olhos desse tamanho, de tanto chorar. Falei, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Acabei de conhecer essa menina. Reconheci como minha filha. Trouxe ela numa consulta espiritual, ela sai com essa cara desse tamanho. Fiquei preocupada, e porque ela não morava aqui, né? Ela estava como estudante na minha cidade, né? Não era daqui. Falei, nossa, agora eu vou ter que cuidar dela. O que eu fiz, né? E ela foi me contando que sentiu muita emoção, um reconhecimento forte, mas ela não sabia de onde e nem por que ela ficou naquele estado, e ele também. Então, o Brahms, quando atendia a gente, ele pedia as mãos, né? Ele falava, me dê suas mãos. Estendia as mãos assim, ficava segurando na mão da gente o tempo inteiro. E com ela também. Recentemente, isso foi no ano 2000, né? Recentemente, a questão de nem 30 dias, 20 dias, sei lá, mais ou menos, eu descobri uma outra ligação com ela, né? Há 3.000 anos, tá? Há uma outra ligação com ela.
nós éramos muito amigas, muito amigas. E estudávamos numa escola acádica, lá no povo antigo, 3.000 anos, né? E nessa escola eu tinha pedido para aprender hebraico e ela também. E hoje ela fala vários idiomas. Então, fomos, depois que a gente teve aula de hebraico, nós fomos para Jerusalém, nós duas juntas. E assim, uma afinidade muito grande, tudo que eu queria, ela queria, tudo que eu pensava, ela pensava. E a gente passeou nesse Jerusalém lá com um guia turístico, que esse guia turístico é um espírito que de vez em quando andava se comunicando comigo, um amigo do outro lado, né? E ele se identificou e ele me mostrou há uns tempos atrás, há uns 4, 5 anos, não sei, perdi a noção, ele me mostrou as cenas de Jerusalém, a gente passeando em Jerusalém. Me mostrou como a gente se vestia, a gente ia meio camuflado assim, porque era estrangeiro lá e para as pessoas não ficar oferecendo coisa para vender e tudo. Então a gente colocava como é que chama? Um casaco, né, com capuz comprido. E ele me mostrou e eu via esse casaco assim bem surrado, assim, parecia que estava até sujo, mas não era. Agora eu entendi o que era uma pele de animal e rajada assim de marrom, mas com bege, não sei, ficava meio marrom. Esse capuz com essa roupa comprida, esse sobretudo, sei lá, não posso falar sobretudo, porque parece que é coisa quente, né? Bom, e então reconheci essa menina novamente agora. Então nós fomos super amigas. Hoje ela não mora no Brasil mais, mas a gente mantém contato sempre. E nesse atendimento, que foi no ano 2000, veja, nós estamos em 2021, faz 21 anos, isso, né? Houve esse reconhecimento. Então, quem foi o Brahms lá 3.000 anos atrás? Que eu tomei conhecimento agora, né? Agora que eu tive essa revelação, ele foi um professor. Ele estudou na escola acádica daquela época e por 10 anos e foi considerado ele recebeu um diploma de sábio. Como sábio, ele poderia dar aulas. Então ele dava aulas para 15 crianças. Dentre essas crianças estava eu e essa menina. E tínhamos a mesma idade, né? E éramos curiosas, gostávamos de saber das coisas. E então ele achava assim interessante o nosso jeito e tal. Tem mais coisas que desenrolou nessa história depois, quando as crianças cresceram, que o Brahms também estava envolvido, né, nessa história. Mas o importante que eu queria falar é o seguinte: a ligação, quanto ele cuidou de mim quando eu fui tendo essas visões e morrendo de medo das pessoas me internarem, que eu tava ficando doida. Imagina, você olhar para uma pessoa e falar assim: ó, você foi minha filha, nossa, dadada. Isso não é normal, né? Então, tudo que não é normal, para onde que vai? Vai pro hospício, né? E eu tava morrendo de medo dessas coisas acontecer comigo e o pessoal me internar. Então, ele me ajudou demais. E eu descobri que ele foi meu tutor há 3.000 anos, porque eu perdi a mãe, depois perdi o pai, e ele ficou sendo meu tutor. Então, tudo ele me protegeu. E eu até me emociono
porque nós estamos em 2021 e ele me protege até hoje. As ligações espirituais existem. Eu vou mostrar para vocês a minha sala aqui, que eu sempre tive o retrato dele. Eu escolhi ele como músico. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo lá? Aquele retrato lá. Esse aqui. Atrás ali da luminária. É o Brahms. Ele fica ali no meu piano. Entendeu? Desculpa a minha precariedade aqui pra filmar, porque eu tenho até medo do vídeo cortar. Vai dando 26 minutos aqui agora, eu já vou querendo desligar, porque ele corta sozinho, de vez em quando no meio do vídeo dá aquelas cortadas, que eu não entendo por que acontece isso. Então, gente, o recado de novo é esse: somos eternos. E se a gente se abrir, a gente reconhece as almas afins. Se a gente sair desse turbilhão que é o mundo atrás de coisas materiais, a gente consegue reconhecer. Por exemplo, o Brahms está do lado de lá, né? Mas ele está do lado de cá. Ele me protege, nunca me abandonou. E Jesus, né? Jesus que nos concede esse privilégio da gente estar aqui aprendendo nessa escola da vida, para depois voltar para lá um pouco mais de sabedoria. Eu vou parar por aqui, porque eu já estou ficando muito emocionada. Então, esse é mais um pedacinho da minha história. Obrigada.